Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Melo, tenho 31 anos, sou muito bem casada e tenho um bebê de 1 ano e 3 meses. Hoje eu vou contar pra você uma das minhas experiências com Deus. Esse é o quadro Uma Vida com Jesus, onde eu conto tudo que eu já vivi com Jesus desde que eu me converti. Me converti muito nova, desde a minha infância, mais ou menos, e hoje aos 31 anos eu tenho bastante experiência com Deus para contar. Hoje eu vou falar sobre como eu sonhei com o meu marido anos antes de conhecê-lo. Deus me mostrou meu marido em sonho. É uma experiência assim incrível. E aí primeiro eu vou contar pra você como eu consegui ter essa experiência com Deus. Primeira coisa que se faz para ter essas experiências com Deus é entregar a sua vida a Jesus. Você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e passa a viver uma vida dedicada a Ele. Você ora, todos os dias, pede ajuda de Deus nas suas decisões e assim eu fiz. Desde a minha infância, minha mãe me ensinou a orar pelo meu marido, pelo meu casamento, para que eu casasse certo no futuro, para que eu tomasse a decisão certa, escolhesse a pessoa certa, que fosse me ajudar, que fosse me fazer feliz e eu fazer a pessoa feliz também, porque é uma via de mão dupla. Então, eu orava desde novinha, pedindo a Deus que me direcionasse sobre as minhas decisões importantes na vida, principalmente sobre a decisão de com que pessoa, com quem eu passaria o resto da minha vida. E aí, esse é o primeiro conselho, entregar a vida a Jesus. Segundo conselho, tenha uma vida de oração. E o terceiro conselho, o mais difícil, é obedeça ao que Deus falar, ao que Deus mandar. Porque quando você tem uma vida de oração, Deus ele fala com você, ele te responde. E aí, às vezes, ele responde algo que não é o que você esperava. Nem sempre Deus faz a nossa vontade, mas a vontade dele é sempre melhor. Então, obedeça ao Senhor. Eu orava e no decorrer da minha vida eu me interessei por alguns rapazes. Porém, eu perguntava a Deus em oração e Deus falava assim, não é esse, não vai te fazer bem, não é pessoa pra você e tal. E eu obedecia. Essa era a parte difícil. Eu chorava em oração e falava pra Deus afastar a pessoa de mim, quando eu não conseguia me afastar da pessoa, porque às vezes a gente já gosta da pessoa, porém eu não me envolvia em relacionamento sem antes ter a aprovação de Deus. E por isso eu casei com meu primeiro namorado, porque aquele que Deus aprovou já era o meu futuro marido. Obedeça. Se você decidir entregar essa área da sua vida nas mãos do Senhor, toda a sua vida na mão do Senhor, Ele vai fazer o que é melhor para você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então é perigoso a gente querer escolher a pessoa com base no que a gente vê, porque a gente não sabe o futuro e a gente não sabe como as pessoas são por trás da gente. Mas Deus sabe. Então eu escolhi confiar no Senhor e não me arrependi dessa decisão. Hoje eu tenho um marido maravilhoso, sou casada há mais ou menos 8 anos, temos o nosso bebê de 1 ano e 3 meses e não me arrependi nunca de ter esperado o Senhor falar, de dar ouvidos à voz do Senhor sobre esse assunto, sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento. Vou contar sobre o sonho, que foi esse motivo que te fez chegar aqui no vídeo. Então vamos lá. Eu já orava, como eu falei, pedindo a Deus que me mostrasse meu marido, que me direcionasse a pessoa certa, no tempo certo. E aí, uns 2 anos antes de conhecer meu marido, eu estava morando em outra cidade, lá em Manaus. Eu sou do Rio de Janeiro, atualmente moro no Rio de Janeiro, conheci meu marido aqui no Rio de Janeiro, porém na época que Deus me deu o sonho, eu estava morando em Manaus, porque meu pai, ele era militar, hoje ele já está na reserva, e ele tinha sido transferido para lá, então eu estava morando em Manaus. E aí lá eu tive um sonho. Primeiro minha mãe sonhou que eu abria um presente e dentro dele tinha um vestido de noiva. Eu falei, glória a Deus, tá perto aí de eu conhecer meu varão. Aí pouco tempo depois eu sonhei que eu estava colocando as cortinas na igreja, ajeitando lá, arrumando a igreja, e viam 2 rapazes se apresentar. Eles eram irmãos no sonho e eram o mais alto e o mais baixinho. E o mais baixinho, quando ele ia se apresentar, estendia a mão e ia me cumprimentar, ele falava assim, muito prazer, sou seu marido. E eu fiquei mega feliz, Falei, tá chegando então perto, Primeiro minha mãe sonha com vestido de noiva, depois eu sonho com, meu marido e tal. Mas assim, e aí passou o tempo, a gente voltou pro Rio de Janeiro de volta, veio transferido, voltou de volta. Viemos transferidos de volta pro Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro eu conheci o meu marido. Exatamente como Deus me mostrou no sonho. Eu sabia que eu iria conhecer o meu marido fazendo a obra de Deus. E eu canto nas igrejas, ministro a palavra. Então eu sabia que quando em uma dessas minhas saídas, para ir
cantar ou pregar em alguma igreja, eu iria conhecer meu marido. Foi a interpretação que eu tive do sonho. E Deus me deu o detalhe de que tinham 2 irmãos e que o mais baixinho era meu marido. E de fato, quando eu conheci meu marido, ele andava muito, ele tem outros irmãos, porém os 2 caminhavam juntos, porque os outros irmãos do meu marido não são cristãos. Então caminhava ele e o irmão mais novo dele, que é mais novo, porém é mais alto que ele. Então meu marido é o mais baixinho dos 2. E aí eu conheci em um culto, eu fui louvar o Senhor e ao final do culto, o meu marido veio falar comigo, veio se apresentar. Na verdade ele não veio se apresentar, porque ele falou comigo como se já me conhecesse. Eu tava no carro esperando pra ir embora, o pastor ia deixar a gente em casa, porque morava próximo à minha casa, e nesse dia eu tinha ido sozinha, que minha mãe não pôde ir comigo, então eu ia embora com a família do pastor. Só que a esposa do pastor estava fora do carro, resolvendo algumas pendências, e tava eu e as meninas, né, a filha do pastor, a sobrinha dele, esperando. E aí as meninas saíram pra ficar conversando com os jovens, mas como eu não era daquela igreja, não conhecia, você conhecia as meninas, mas, né, tava ali na minha, quietinha, aí eu fiquei no carro. O meu marido, que na época não era meu marido, veio até a janela do carro onde eu estava e falou assim, vem pra cá, tá calor. Eu dei um sorrisinho assim simpático, falei, não, já tô indo embora e tal, vou ficar aqui mesmo esperando. Aí ele tá, ok, saiu, foi conversar com os jovens. Só que na minha cabeça eu fiquei indignada com aquela abordagem, porque eu não conhecia ele. Só que ele já tinha me visto cantando por aí nas igrejas umas 3 vezes. Então na cabeça dele, ele já me conhecia, mas na minha cabeça eu não conhecia ele, porque eu não lembrava dele. E aí, fiquei indignada com aquela abordagem. E na mesma semana eu conversei com uma amiga. Falei, amiga, fui cantar numa igreja, um menino veio falar comigo, do nada, vem pra cá, tá calor, o garoto não se apresentou, nada, já chegou assim como se me conhecesse e tal. Essa minha amiga, Juliana, foi madrinha do nosso casamento. Depois, ele me achou nas redes sociais, no Facebook, ele pegou meu Facebook com a menina, com a sobrinha do pastor, e aí falou comigo, falou, e aí, varoa é difícil de achar, porque ele já tinha me visto outras vezes, já tinha me procurado nas redes sociais, porém não tinha achado, porque meu nome é Daniele, com Y no final, e dificilmente as pessoas acertam. E com meu marido não foi diferente. Um fato interessante que antes da gente falar um com o outro a primeira vez nesse dia, ele já tinha me visto cantando algumas vezes. E em uma dessas vezes uma amiga dele profetizou que eu era a esposa dele. Então Deus falou comigo em sonho e falou com ele através da amiga dele. Num desses cultos que eu fui cantar, eu tava lá na frente cantando e a amiga dele falou pra ele assim, olha lá a tua varoa. E aí ele olhou pra mim e falou assim, que nada, ela nem olha pra mim, mas quem me dera se Deus me desse uma esposa assim. E estamos casados. Passou o tempo, ele mudou de igreja, ele se converteu de fato, porque ele ia, visitava, mas ainda não era muito firme assim na presença de Deus. E aí ele se converteu, se batizou, passou pelo processo dele com Jesus, até a gente se encontrar realmente e ter a primeira interação, conversar. Ele me achou nas redes sociais e aí a gente começou a conversar. E quando eu vi que ele já me conhecia, já tinha me visto cantando em outros lugares, aí eu falei, poxa, coitado, julguei o menino errado, né? Ele realmente já me conhecia, por isso que ele chegou desse jeito. Conversamos e tal, ele foi na minha igreja, falei pra ele onde era a minha igreja e tal, mas falei despretensiosamente, assim, sabe? Aquela de, vai na minha igreja qualquer dia, que a gente fala pra todo mundo. E aí ele realmente foi. A gente conversou de verdade pela primeira vez. Eu achei ele muito legal, de cara, assim. E aí foi muito rápido. Em mais ou menos um mês, nós ficamos em oração, perguntamos, né, pedindo a confirmação de Deus. Aí Deus respondeu que sim, dessa vez, finalmente, Deus disse que sim. Porque sempre que eu orava, né, a respeito de outros rapazes, Deus falava que não era. E aí era aquele sofrimento, né, de me afastar e tal. E dessa vez Deus falou que sim. Deus me respondeu assim, aceita-o como vindo de mim. Eu falei, ok, Senhor, obrigado. Agora vai. Com mais ou menos um mês que a gente se conheceu, a gente começou a namorar, depois de Deus confirmar em oração tanto comigo quanto com ele. E aí em 2 anos e 9 meses, mais ou menos, foi toda a nossa trajetória de namoro, noivado, casamos. 2 anos e 9 meses. E estamos aí até hoje. Temos 8 anos de casado, um bebezinho lindo de 1 ano e 3 meses.
e somos felizes juntos. E o mais importante dessa história é que Jesus sempre foi o centro, tanto na minha vida quanto na vida dele. Jesus preparou meu marido para me encontrar, porque às vezes a pessoa até é para você, mas está no momento errado, ainda não está preparado, ou você ainda não está preparado, e às vezes não dá certo. Então eu pedi a Deus em oração que eu conhecesse a pessoa certa no momento certo, né, na hora certa, e aí foi tudo no seu tempo. Não tenha pressa, porque eu conheci meu marido, eu tinha 19 para 20 anos, nunca tinha namorado. Eu fiquei firme no meu propósito em Deus. Então permaneça firme, não tá demorando. As coisas de Deus não demoram. A gente acha que demora porque a gente quer tudo rápido, mas Deus faz tudo no tempo certo. E no tempo certo eu conheci meu marido. Aos 20 anos eu comecei a namorar com ele. Com 22 anos eu me casei. 22 perto de fazer 23 eu me casei. E somos muito felizes juntos, graças a Deus. Salmos 37, verso 4 diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Então, se você decidir entregar a sua vida a Jesus, mantenha-se firme nessa decisão. É a melhor decisão da sua vida. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu era ainda bem novinha, meus pais se converteram e eu comecei a ir para a igreja com eles. Aos 11 anos de idade eu tomei a minha decisão de não ir só pelos meus pais, mas eu mesmo, sabe, buscar o Senhor. E desde então, todas as minhas decisões, tudo eu apresento a Deus em oração. Jesus é meu melhor amigo. E Ele não falha, Ele não erra. Se você parar, ouvir a voz dele e obedecer, porque muita gente ouve, Deus fala o que é para fazer e a pessoa quer fazer o que ela quer. E aí, infelizmente, quebra a cara. Mas, graças a Deus, nessa área da minha vida, eu ouvi Jesus. E foi a melhor decisão da minha vida. Entrega a sua vida a Jesus. Ah, não sei como fazer isso, não sei como orar. Feche seu olho aí que eu vou orar com você agora. Você vai repetir, tá? Eu vou falar as primeiras palavras, você vai repetir, depois eu vou continuar orando por você. Levante sua mão, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e guia os meus passos segundo a sua vontade. Escreve o meu nome no livro da vida e seja comigo todos os dias da minha vida. Amém. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, nesse momento de oração, eu quero colocar essa pessoa que está assistindo esse vídeo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa guiar os seus passos, que o Senhor possa direcioná-la, que o Senhor possa se manifestar a essa pessoa, que o Senhor possa se mostrar, Senhor Jesus, da melhor maneira para que ela perceba que não há outro caminho melhor do que servir a Ti, do que estar contigo, Senhor. Pai querido e amado, abençoa. Eu te peço que o Senhor fale, Pai querido, com essa pessoa, seja através de sonho ou através da maneira que o Senhor desejar, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor. Mas fala com essa pessoa, Senhor, seja com ela, Pai. Ajuda nas decisões, Senhor. Guia os passos, Pai. É o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora que você entregou sua vida a Jesus, comece a ter uma vida de oração. Como é que eu oro? É simples. Você vai começar falando com Deus, invocando Jesus e a presença dele, Senhor Jesus, eis-me aqui, quero entrar na sua presença agora e te pedir isso, 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 perdoa os meus pecados. E aí você vai falando aquilo que vier ao seu coração, aquilo que você desejar, aquilo que você precisa. Como eu orava, pedindo ao Senhor para me mostrar meu marido e direcionar tudo quando acontecesse, quando fosse o momento de eu conhecer a pessoa certa, me relacionar, me casar, você pode orar ao Senhor sobre qualquer coisa da sua vida. Ele te conhece, Ele te ama e Ele quer fazer parte da sua vida. Agora, para finalizar o vídeo, vou cantar aqui a capela rapidinho uma música que eu escrevi pro meu marido. E eu cantei para ele no dia do nosso casamento. Ele faltou passar mal de tanto chorar. Hoje estive pensando em como tudo aconteceu. Nossa história é um romance, só que escrito por Deus. Numa igreja fui cantar,
e no culto você tava, sua amiga olhou e disse: olha lá, vai ser tua amada. Você disse impossível ela nem olhar pra mim. Ela é firme na igreja e eu nem tô tão firme assim. Mas alguns meses depois a gente se reencontrou. Você firme já estava e uma amizade começou. Depois veio a oração, o namoro e o noivado. Você é presente de Deus e hoje estamos casados. Eu disse sim, e se me dessem outra chance outra vez seria você. Eu disse sim, o amor que hoje sinto é impossível de escrever. Você faz parte de um sonho que o Senhor realizou. Nosso amor veio de Deus, Ele nos abençoou. Te amo. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever para receber mais vídeos edificantes. Um beijo. Deus abençoe sua vida.